Então, todas essas informações que você acha que são boas demais para ser verdade, elas não são. Elas não são verdades. Então essa é uma receita. Se todos vocês quiserem ficar do lado seguro, aceite essa verdade. Se a coisa soa boa demais para ser uma verdade, se afaste, porque não é. Não tem almoço grátis no mundo, entendeu? Porque se você olhar a universidade e mesmo institutos de pesquisa, você vai achar, como o último texto que eu escrevi, eu cito como exemplo uma pesquisa da própria Fiocruz, importantíssima em termos de vacina, importantíssima em termos de outras pesquisas, mas que coloca na página dela uma pesquisa de reiki por celular. Você quer combater fake news ou não? É um pouco dúbio isso, porque ao mesmo tempo que a universidade, através de seus programas de extensão, ela dá condições para o corpo docente agir e de uma forma, pelo menos na minha instituição, bastante livre. Quer dizer, eu tenho qualquer liberdade para fazer um projeto na área que eu quiser e levar o conhecimento à comunidade. Por outro lado, eu não sou devidamente reconhecido por esse trabalho no quesito de status científico, por exemplo. O CNPq, por exemplo, na hora de você pedir uma bolsa de produtividade, ele não vai considerar se você está fazendo divulgação científica ou não, ele vai considerar se você está fazendo ciência, se você está publicando artigo, mas a divulgação científica não. Então, o que a universidade tem a ver com isso? Ela, ao mesmo tempo, ela contribui com essa divulgação, permitindo que eu, por exemplo, tenha o apoio para fazer o meu trabalho de divulgação, mas do ponto de vista individual e de crescimento na carreira, isso não tem um reflexo ainda, pelo menos na maior parte dos lugares que eu conheço, uma forma recompensatória. Cada um de nós, não precisa ser eu como um professor, um aluno de ensino médio, uma pessoa que já tem um conhecimento solidificado, ele pode contribuir para aplacar o negacionismo. Basta que você tenha interesse em dialogar com a pessoa que está em dúvida, que está criticando, e mostrar o seu ponto de vista. Você, por exemplo, é um físico, mas você sabe a teoria da evolução, um nível básico. Você pode, se o cara vier falar para você que o mundo foi criado há 7.000 anos, como muitos pensam que são, você fala, não, não é. Tem espécies muito mais antigas do que 7.000 anos. Você não precisa ser um biólogo para falar isso. E essa questão é verdade. Por que a gente faz divulgação, sabe, em termos práticos, assim, em termos de valorização profissional? Para nada. Porque hoje, assim, eu tenho quase uma centena de artigos escritos em revistas, em Folha de São Paulo, em Estadão, em outros jornais. Para que isso me serve para progressão na carreira? Zero. 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 Então, não existe mesmo essa valorização que, em termos de carreira. Então, se alguém faz porque gosta, sabe? Mas, mais ainda, eu acho que se você se propõe a fazer, então é importante que você se dedique para fazer. Não encare essa questão da divulgação de só fazer quando você tem um tempo livre. Porque vai sair uma coisa mal feita. Não vai sair legal, sabe? E o Eudes sabe o tempo que ele leva para escrever roteiro, para gravar, para editar o vídeo. Isso é um tempo gigantesco. Então, você olha 10 minutos de vídeo, isso aí é da ordem de hora de trabalho. Sobre o papel um comentário adicional que você mencionou, que às vezes é difícil explicar para a família aquilo que a universidade faz, ou mesmo aquilo que você está fazendo. E eu acho que essa dificuldade é natural para todo mundo, mas nada melhor do que você ter uma plena consciência daquilo que você está fazendo para você conseguir traduzir aquilo de uma maneira que a pessoa vai conseguir entender.
E um bom teste para saber se você está entendendo exatamente a pesquisa que você está fazendo é você traduzir aquele conteúdo para uma pessoa leiga, que uma pessoa vá conseguir entender. E essa questão da tradução para um público geral é o melhor teste para saber se você sabe exatamente aquilo que você está fazendo, porque você vai ter que lançar a mão de metáforas, de analogias com aquilo que você está fazendo. E, óbvio, você vai perder o rigor científico? Claro que vai. Claro que vai. Mas, senão, você não faria divulgação de mecânica quântica, porque não tem nenhum exemplo clássico que se reflita o contexto quântico. Então, analogias são necessárias, você perde o rigor científico, mas, às vezes, vale a pena para que a pessoa consiga entender aquilo que você está fazendo e consiga entender, digamos, de uma certa maneira, a importância daquele objeto de pesquisa que você está fazendo. E qualquer instituição que se proponha a fazer divulgação, que se proponha a combater fake news, precisa ter uma honestidade intelectual. Em que sentido que eu falo isso? Precisa ter uma honestidade intelectual para saber se ela, de fato, quer combater fake news ou quer combater só as fake news que não são de estimação. Porque, se você olhar a universidade, e mesmo institutos de pesquisa, você vai achar, como o último texto que eu escrevi, eu cito como exemplo uma pesquisa da própria Fiocruz, importantíssima em termos de vacina, importantíssima em termos de outras pesquisas, mas que coloca na página dela uma pesquisa de reiki por celular. Você quer combater fake news ou não? Isso aí você gera mais confusão na cabeça da população do que outra coisa, porque isso faz parte do fogo amigo. Eu citei Fiocruz porque eu achei uma coisa, além de fazer da ordem de um pouquíssimo número de pessoas, além de falar de uma energia esotérica que emana das mãos e cura as pessoas, essa energia ainda passa pelo celular. Ora, isso aí não tem muita diferença de terraplanismo, tá? E aí é uma instituição respeitada que está fomentando isso aí, sabe? Então, tem algumas coisas que te convém e você combate. Outras coisas que talvez não convém, porque você vai gerar algum incômodo com a sua comunidade, vai ter que se indispor com alguém que é chefe de departamento e que acredita. Ou você faz, ou você não faz. Né? E isso é uma coisa que as instituições têm que melhorar. Mas a do terraplanismo, o terraplanismo é uma pseudociência que eu gosto de bater, sabe? Porque ela é um emblema de tudo que um negacionista, tudo que uma pessoa com todos os vieses cognitivos deturpados pode ter. Eu acho que quando uma pessoa te expõe uma pseudociência, você pode ter duas atitudes. Ou ignorar, porque você acha que ela não está à sua altura para um debate, e realmente não há debate. Debate há quando, na ciência, né? Um debate científico existe quando duas questões ainda são controversas, inclusive para os cientistas. Isso aconteceu, por exemplo, posso citar no modelo cosmológico. Achava que era estacionário, achava que expandia. Aquilo era científico, até o momento que as evidências pendeu para um dos lados. Agora, quando alguém quer debater, e já me convidaram para esse tipo de debate, o modelo de terra esférica e o modelo de terra plana, não é um debate, isso é exposição pública. Você quer se expor com esse cara? Essa é uma pergunta. Se achar que deve, ok, faz a sua parte. Você acha que não deve, você corre o risco de deixar aquele cara proferir as impropriedades e as pessoas que estão ali ouvindo acreditar nele. Porque se ele tiver eloquência, ele vai ser capaz de converter gente. Então, o que psicólogos recomendam em termos de convencimento, em termos de estratégia e persuasão, é o seguinte: não deixa respostas, argumentos em branco. Principalmente eu que interajo de forma escrita com as pessoas, eles vão lá, falam que a Terra é plana, eu vou lá e falo que não e explico por quê. Mesmo que seja uma resposta padrão. Todos eles eu respondo. Eu gasto meu tempo grande da minha vida fazendo isso.
Porque eu acho que se deixar essa questão em aberto, alguém que vem ali em dúvida, alguém que não tenha certeza, poxa, eu ouvi sobre que terra plana, será que é isso? Se ele lê aquilo, aí ele acaba se convertendo. Mas quando ele lê, a minha resposta vai estar embaixo e vai ver o contraponto. E só um pequeno comentário sobre o que você falou sobre o evento, para você não falar só da sua instituição. Esta instituição, não o IFT, mas a Unesp, acabou de financiar um congresso de Reiki. Teve financiamento, tá o logotipo da universidade e o financiamento, o dinheiro para o evento. Quer dizer, o que eu penso dessa maneira? É uma coisa, eu já escrevi sobre isso, é assim, tudo pode estar na universidade? De certa maneira, sim, desde que cada coisa seja colocada no seu escaninho correspondente, certo? Então, se você tiver, vamos supor, eu coloquei num dos textos, eu coloquei, ET de Varginha pode estar na universidade? Pode, se for um estudo socioantropológico do porquê que as pessoas vieram a acreditar no ET de Varginha, por que não? Completamente pertinente. Né? Terra plana pode estar na universidade? Sim, se for um estudo de antropologia, por que se formou um grupo que tem uma convicção tão grande, se tem evidências tão sólidas de que a Terra não é plana? Por que se formou? Então, o assunto entrou? Sim. Agora, caberia, por exemplo, alguém vir numa aula de geografia, no Instituto de Física, falar as evidências do terraplanismo? Não. O Marcelo falou isso muito bem e eu vou reforçar. A universidade, ou ela combate a pseudociência, ou ela é a favor dela. Não tem meio termo. E o que você vê no Brasil, você está falando de professores, mas eu estou falando de instituições inteiras, é que muitas delas estão contaminadas, elas estão infectadas com pseudociência. A minha universidade tem um grupo de pesquisa que se chama Núcleo de Medicina e Práticas Integrativas. Isso significa que é um saco onde se coloca homeopatia, medicina tradicional chinesa, acupuntura. Isso é a Escola Paulista de Medicina, responsável por formação de médicos, responsáveis por novas técnicas de tratamento, de terapêuticas. E eles têm isso lá. Certo? Tem a universidade no Nordeste formando físico, dando título de doutor para ele indo para a internet falar que a Terra é plana. Você tem aqui na Unicamp um professor que não é formado em biologia nem nada, mas defende criacionismo e design inteligente. Você tem uma Associação Brasileira de Medicina que abraça a homeopatia. Então, as instituições elas estão contaminadas. Então, quando você diz que tem um ou outro professor que faz isso, é absolutamente verídico. O que aquela pessoa quer de uma instituição séria é simplesmente entrar naquela instituição para falar, olha, o que eu estou falando é sério, é passível de um debate. Aquela instituição me leva a sério que me chamou para um debate. O resto, se ele vai ser passar vergonha na frente, com as colocações do outro debatedor, tanto faz. O que vai aparecer depois na página da pessoa é que ela esteve em tal instituição, foi convidada para estar em tal instituição para falar. O que aconteceu lá, isso vai ficar em segundo plano. Então, eu não digo para debater, mas eu digo para, na arena pública, você se colocar mostrando que aquilo que está sendo dito está errado, por que está errado e qual que é o certo. Tem um livro interessante de um psicólogo chamado Michael Shermer, porque sempre foi uma curiosidade para mim, porque são pessoas que passaram pelos mesmos procedimentos, mesmo concurso, entraram na universidade, estão lá, por que elas acreditam nessas coisas? Né? E não tem uma resposta única, é uma coisa que, inclusive, debatido entre os psicólogos, por que acontece isso? A resposta que mais me convenceu é que pessoas mais inteligentes conseguem
encontrar desculpas mais inteligentes para justificar a besteira que elas acreditam. Um complemento à fala do Marcelo, que é perfeita, é o seguinte: o seu argumento, o argumento que você tem que levar em consideração que é correto em relação a quê? A um expert. Qual que é o expert? O expert pode ser uma pessoa qualquer, pode ser esse cara que você sugeriu, que está falando fake news, ele é um expert. A referência que você tem que ter é o consenso científico da área. É o consenso científico da área. Entre médicos, há muitos que não aprovam a vacinação. Durante a pandemia você viu vários assim. Mas o consenso médico como um todo avalia que sim, e é o consenso que deve prevalecer, não a autoridade individual. E o último comentário, só um último comentário sobre a questão de argumentos de autoridade. Isso é uma questão que sempre tem que ser combatida, porque não existe autoridade, existe argumento correto, não existe pessoa correta. Não existe... e o exemplo que eu sempre gosto de dar em relação a argumento de autoridade, e não quer dizer que a pessoa... Quer dizer, de uma autoridade, não quer dizer que ela está falando necessariamente uma coisa correta, é Linus Pauling. Linus Pauling não ganhou um Nobel, ganhou 2. E ele é um dos caras que faleceu pregando a questão de que doses cavalares de vitamina C curavam câncer. Tá? Então, ele é, digamos, um dos precursores dessa medicina ortomolecular. Quer dizer, não existe nenhuma evidência. O cara tirou da cabeça dele. Quer dizer, o cara, uma autoridade com 2 prêmios Nobel é difícil encontrar, né? E ele tinha 2. Então, é sempre desconstruir essa questão de nunca ir para o argumento de autoridade e também, sempre que você for desmentir ou atacar um determinado assunto, nunca vá se dirigir à pessoa. Não é a pessoa que está errada, é aquilo que ela está falando que está errado. Então, sempre desconstrua o argumento, não o mensageiro, não a pessoa. Eu imagino que o cara que cresce assistindo animações e informações superficiais e acreditando que aquilo é física, ele realmente vai tomar uma decisão muito equivocada ao entrar no curso de física. Provavelmente esse cara deve ter se frustrado, já saiu do curso, né? Não imaginava outra coisa, porque é ilusório. Quando você assiste qualquer tema científico aprofundado, moderno, em termos de simplificações exageradas, o que você está vendo nada mais é do que uma caricatura grosseira do que aquele assunto é de verdade. Tem um vídeo da BBC, você vê que tem ali um videozinho chamado Teoria da Relatividade em 5 minutos. E aí você vai assistir aquilo, o que você absorve daquilo? Você não absorve nem a essência, nem a ideia do que é de fato relatividade, entendeu? E aí eu vou me guiar por vídeos como esse para escolher a minha área de atuação. Mas eu gostaria que houvessem mais divulgadores científicos que fizessem um balanço, que fizessem a parte mais palatável para chamar a atenção, mas um complemento de vídeos que mostrasse, ó, é bonito, mas na vida real é assim. Eu te convido a ver o Verve Científica, que é o meu canal, e lá eu procuro fazer isso. Rigor e, ao mesmo tempo, ideias expositivas, ilustradas com clareza, sem perder em florestas de equações e também sem ficar só no ilustrativo. Uma coisa que eu defendo é que, assim, que os próprios cientistas, digamos, especialistas da área, só vão para a imprensa para divulgar aquilo que, digamos, que é um consenso da área, que não é digamos, um preprint, uma pesquisa incipiente, né? Isso em física não acontece tanto, mas em áreas de saúde, por exemplo, é muito comum. E o que acontece quando você vai para a imprensa para divulgar algo que é incipiente ou algo que não está muito bem definido na área que você pesquisa? Você gera a sensação na população daquilo, lá,
ovo faz bem ou ovo faz mal? Vocês falam que faz bem, agora faz mal. Agora faz bem, agora faz mal. Não, não é isso. É porque vocês ficam divulgando pesquisa incipiente, né? Essa substância cura câncer. Não, o estudo foi feito em rato. Foi feito em rato, não passou nem para teste clínico. E a imprensa dá, substância promissora para câncer. Não é promissora. Você fez o estudo em rato, sabe? Então, isso aí está em um estágio hiper incipiente, só que aí a pessoa se dirige para a imprensa, por exemplo. Isso, um pesquisador, né? A mesma coisa para a parte de divulgação. Então, a questão de você chegar e ter o discernimento de falar assim, esse assunto eu não sei. E acho que a pessoa tem que ter essa consciência, porque senão ela está propagando desinformação também, né? E aí, a médio prazo, o que gera essa incerteza na própria ciência. Parece que a ciência não sabe o que está fazendo, porque aquela pessoa falou uma coisa que ou está no início, ou é mal definida, né? Então, precisa ser autoridade, mas precisa saber o que você está falando, né? Essa é uma ideia muito interessante que você trouxe. O problema é mais sério até do que você pensa. Muitos desses comunicados, desses exageros, desse sensacionalismo, não é da mídia, ou da grande mídia, ou da mídia sensacionalista. Às vezes vem de dentro dos próprios órgãos de imprensa da universidade. Os pesquisadores da instituição realizam uma pesquisa e, quando sai da universidade para a imprensa, ali eles já amplificam os resultados, porque para a universidade isso é status, é reconhecimento. Quando chega, então, na grande mídia, aí sim isso vira fantasia. Aí as coisas super incipientes que o Marcelo mencionou, começa a ser logo a cura do Alzheimer. Toda semana você vê a cura do Alzheimer na internet. Aí eu te convido a olhar os sites ou os veículos de informação que divulgam essas informações bombadas. Normalmente são sites desconhecidos. Então, todas essas informações que você acha que são boas demais para ser verdade, elas não são. Elas não são verdades. Então, essa é uma receita. Se todos vocês quiserem ficar do lado seguro, aceite essa verdade. Se a coisa soa boa demais para ser uma verdade, se afaste, porque não é. Não tem almoço grátis no mundo, entendeu? Eu vou citar um exemplo, um contra-exemplo sobre revistas mais escondidas aí, mas uma notícia recente que saiu sobre, vocês devem ter visto, sobre o experimento nos Estados Unidos que fez uma fusão nuclear com saldo energético positivo. Vocês devem ter visto, saiu na Nature, saiu na Science, saiu em todas as... Saiu o Globo, saiu o CNN, saiu Folha, saiu o Estadão, saiu em todo lugar. Estamos a caminho da energia limpa, não sei o quê. Isso aí, para mim, foi algo pior que, digamos, aumentar uma pesquisa. Não tem artigo publicado do pessoal do laboratório de fusão lá dos Estados Unidos. Então, você pega em comparação, por exemplo, com o anúncio da detecção de ondas gravitacionais. No dia em que a assessoria de imprensa da LIGO chamou a coletiva para falar da detecção das ondas gravitacionais, tinha um PRL publicado lá junto, no mesmo dia do anúncio. No dia do anúncio da fusão nuclear com saldo energético positivo dentro do reator lá dos Estados Unidos, não tinha artigo. Não tem artigo. A gente vai completar o 2º ano. Quando completou um ano, eu escrevi um outro artigo, está fazendo aniversário de um ano. Aí eu escrevi para a engenheira responsável pelo experimento, falei, o que vocês falaram que vocês fizeram
e até agora não saiu nenhum artigo numa revista importante, porque isso certamente é publicável, né? Num PRL, numa Nature, numa Science. Por que vocês não publicaram até agora? É que o processo de publicação demora um pouco, não sei o quê. Aí, com 1 ano e meio, eu escrevi de novo. Já deu tempo para analisar os dados direitinho, para publicar? Aí ela me deu outra evasiva, mas não publicou até hoje. Não teve um veículo da imprensa que não deu fusão com saldo energético positivo, né? Então, esse é o tipo da... um indicativo desse sensacionalismo, que em jornalismo chama de hype, esse hype que acontece em comunicação, primeiro, se o cientista, antes de publicar, vai primeiro para a imprensa, já pode desconfiar. Então, vim aqui para apresentar essa parte do meu trabalho, que eu tenho menos oportunidade de mostrar no meu dia a dia científico. É muito bom, é muito gratificante. E retornar aqui 25 anos depois do que eu estava aí na posição de vocês como aluno e agora estou como um convidado, é muito bom, é muito gratificante. Eu quero agradecer o Marcelo e também o pessoal da organização. Obrigado. Pessoal, queria, em primeiro lugar, agradecer aqui a oportunidade de falar com vocês. Eu acho que o bate-papo foi muito bom e eu gostaria que todas as apresentações, inclusive seminários, fosse sempre um bate-papo, é sempre gostoso, mais gostoso do que ficar uma coisa expositiva, ficar uma troca, um bate-papo, uma conversa. Assim, eu queria agradecer nós fomos colegas na época do IFUSP, na época da pós-graduação lá na USP. Então, reencontrar você aqui nesse momento é ótimo, com um pouco mais de cabelos brancos aqui do que naquela época. E queria agradecer também a comissão organizadora. Obrigado pelo convite. Eu acho que foi muito bom. Tá bom? Então, obrigado. Foi um prazer mesmo conversar com vocês aqui.